Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver um assunto bem legal e bem fácil de entender, tá? Não tem complicação nenhuma nesse assunto. E o assunto de hoje é derivação imprópria. O que seria a derivação imprópria? A derivação imprópria é um processo de formação de palavras em que há mudança apenas na classe gramatical das palavras, ou seja, não há alteração em sua forma primitiva. Como é que eu posso explicar, gente? Olha só, a palavra, ela não muda a forma de escrever. Ela não muda também o sentido da palavra, mas ela vai mudar como se comporta a classe gramatical dessa palavra, que é o que nós vamos ver agora. Alterações mais comuns. Primeiro, substantivos passam a ser adjetivos. Vamos ver aqui no exemplo. O filme Monstros S.A. fez muito sucesso. Nessa primeira oração, a palavra monstros, ela se comporta como um substantivo. Ela está dando nome ao filme. Ela é um substantivo próprio. Já na segunda oração, nós vemos o seguinte: naquele dia ocorreu um protesto monstro. Nesse caso, a palavra monstro está se comportando como um adjetivo. Por quê? Porque ela está dando característica à palavra protesto. Então, a mesma palavra, em diferentes orações, pode mudar de classe gramatical. Na primeira, ela é um substantivo, e na segunda, ela é um adjetivo. Outra forma seria verbos que passam a ser substantivos. Nós temos na primeira oração: o dia acaba de nascer. Nesse caso, nós temos um verbo, que está mostrando a ação do dia que acabou de nascer. Já na segunda oração, nós vemos a palavra nascer como um substantivo. O nascer do sol ilumina a paisagem. Está dando nome àquele momento, que é o nascer do sol. Então, essas palavras elas podem mudar dependendo da situação, mudar a classe gramatical. Deixou de ser um verbo e passou a ser um substantivo. Normalmente, quando essas palavras que eram verbos e passam a ser substantivos, elas vêm acompanhadas por um artigo, que nesse caso aqui foi o "o". Nós temos aqui outra forma, que seriam os adjetivos que passam a ser advérbios. Aquele prédio é alto demais. Nesse caso aqui, nós vemos o adjetivo alto dando uma qualidade e uma característica ao prédio, falando que ele é alto. Então, nós sabemos que ele é um adjetivo. Já na segunda oração, nós temos o seguinte: não fale alto. Nesse caso, nós já vemos um advérbio, que é o modo como a pessoa estava falando, ok? E nós temos aqui outros exemplos. O verbo cantar pode ser um substantivo quando nós falamos o cantar. O verbo viver, ele também pode ser um substantivo quando a gente fala meu viver. O advérbio não, ele também pode ser um substantivo quando nós falamos um não. Então, gente, esse é o assunto de hoje. São essas palavras que são modificadas dependendo da situação em que elas são colocadas. Dependendo da oração, elas mudam de classe gramatical. Continuam sendo escritas da mesma forma, mas mudam de classe dependendo da oração. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Tchau e até a próxima!